1 Coríntios 13 é, sem dúvida, um dos textos mais profundos e tocantes das Escrituras Sagradas. Escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, esse capítulo revela a essência da vida cristã, o amor. Num mundo repleto de conflitos, divisões e ruídos, esta passagem bíblica nos convida a retornar ao fundamento de toda a fé. O amor que não busca os próprios interesses, que é paciente, benigno, verdadeiro e eterno. Em um momento de grande turbulência espiritual e relacional dentro da comunidade de Corinto, Paulo oferece, por meio desta exortação, um caminho de excelência mais elevado do que dons e manifestações espirituais, o caminho do amor. A profundidade desse capítulo reside em sua simplicidade e clareza. Paulo não apenas define o amor em termos abstratos, mas o descreve em ação, em movimento, em vida. E o faz de forma inspirada, conduzido pelo Espírito Santo, com o intuito de restaurar a unidade, edificar os relacionamentos e chamar os fiéis a uma vivência autêntica do Evangelho. A mensagem de 1 Coríntios 13 ultrapassa barreiras culturais, religiosas e temporais, pois se trata de um chamado eterno ao que é essencial na caminhada bíblica cristã: amar como Deus ama. Logo no início do capítulo, Paulo apresenta uma série de exemplos que envolvem dons espirituais extraordinários, como o dom de línguas, de profecia, de ciência e de fé, que transporta montanhas. Ele os reconhece como valiosos, mas declara de maneira firme que, sem amor, esses dons perdem seu valor e significado. É uma afirmação bíblica profundamente desafiadora, pois confronta não apenas a vida da comunidade coríntia, mas também a nossa própria prática de fé. Podemos possuir sabedoria, falar com eloquência, realizar feitos maravilhosos, mas se tudo isso não estiver enraizado no amor, então é vazio. É como um sino que apenas ressoa, mas não toca o coração de Deus. Esse início nos alerta para o perigo do formalismo religioso e da prática cristã desconectada da essência evangélica. O amor não é um acessório na vida cristã, é a substância. Não é um detalhe ético ou um mero sentimento, mas o motor de toda a ação verdadeiramente cristã. Ao escrever isso, Paulo não diminui os dons espirituais, que são preciosos e dados por Deus, mas ele os ordena corretamente, colocando o amor como o maior deles. Essa hierarquia espiritual nos desafia a examinar a motivação por trás de nossas ações. O que nos move? O que nos impulsiona em nossa jornada de fé? Se não for o amor, então algo essencial está faltando. Ao prosseguir em sua carta, Paulo começa a descrever as características do amor. Ele usa palavras simples, mas que carregam um peso eterno. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Cada uma dessas expressões revela aspectos práticos e profundos da natureza do amor bíblico. Aqui, Paulo não fala de um amor romântico ou circunstancial, mas de um amor que é decisão, entrega e sacrifício. A paciência, por exemplo, é colocada como a primeira característica. Isso não é por acaso. Viver em comunidade, servir, perdoar, suportar, tudo isso exige um coração treinado na paciência. A benignidade, por sua vez, aponta para a disposição constante de fazer o bem, de tratar o outro com doçura e respeito, mesmo quando não é merecido. O amor não se alimenta de ciúmes ou de orgulho. Ele não se posiciona como superior ao outro. Essas palavras bíblicas revelam um padrão de vida elevado, que não pode ser alcançado com esforço humano apenas, mas com a presença transformadora do Espírito Santo. Paulo continua descrevendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Esta é talvez uma das expressões mais intensas de todo o capítulo. Ela não é um chamado à passividade ou à conivência com o erro, mas à perseverança firme e ativa, a esperança inabalável, a fé que não se deixa vencer pelas circunstâncias adversas. O amor verdadeiro é resiliente. Ele permanece quando tudo mais desmorona. Ele continua quando a razão humana já teria desistido. Ele suporta porque está enraizado em Deus, que é amor. Essa descrição é não apenas um ideal, mas um reflexo do próprio Cristo, que encarnou cada uma dessas virtudes em sua jornada entre os homens. Um ponto crucial desta passagem é a declaração de que o amor jamais acaba. Essa é uma das maiores afirmações da teologia cristã. Dons cessam, profecias falham, línguas cessarão, mas o amor permanece. Isso nos mostra que tudo o que construímos fora do amor está fadado ao tempo e à limitação. Mas o que é edificado no amor permanece para a eternidade. Paulo está, assim, apontando para o valor eterno do amor, em contraste com a transitoriedade dos dons e capacidades humanas. O que é bíblico, o que é divino, o que é eterno, permanece. O amor é, portanto, o único investimento espiritual que nunca perece. Ao afirmar que agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face, Paulo faz um paralelo entre a nossa condição atual e a plenitude que será revelada no tempo final. Aqui ele nos lembra da nossa limitação, da parcialidade do nosso conhecimento, da nossa incapacidade de compreender plenamente os mistérios de Deus. Ainda assim, mesmo nesse estado, somos chamados a viver no amor. O amor não requer compreensão total, mas entrega total. Essa é a chave da fé cristã. Viver no amor é caminhar na confiança de que, mesmo sem ver tudo claramente, estamos sendo moldados por aquele que vê o fim desde o princípio. No encerramento deste capítulo, Paulo faz uma síntese poderosa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Aqui se encontra uma das maiores declarações bíblicas sobre as virtudes teologais. A fé nos conecta a Deus, a esperança nos projeta ao futuro eterno, mas o amor nos fundamenta no presente e em toda a eternidade. O amor é a essência de Deus, o centro do Evangelho e o chamado de cada cristão. É o amor que revela a maturidade espiritual. É o amor que edifica a igreja. É o amor que transforma o mundo. Essa verdade precisa ecoar em nossos corações de maneira profunda. Num tempo em que muitos buscam poder, reconhecimento, influência ou prestígio espiritual, somos convidados a buscar o amor. Um amor que se doa sem reservas, que perdoa sem exigir troco, que serve sem esperar aplausos, que intercede sem julgar, que constrói pontes ao invés de erguer muros. Esse é o amor descrito em 1 Coríntios 13. Esse é o amor que reflete o caráter de Cristo. Esse é o amor que devemos cultivar com zelo e reverência. A vivência desse amor exige uma constante conversão interior. Não se trata de um exercício moral ou de um código de conduta, mas de uma transformação profunda operada pelo Espírito de Deus. É o fruto do Espírito, e não apenas uma decisão humana, que nos capacita a amar assim. Por isso, todo cristão, comprometido com uma vida bíblica e autêntica, é chamado à intimidade com Deus, à oração constante, ao cultivo da palavra, para que esse amor seja gerado e fortalecido dentro de si. É no silêncio do quarto, na meditação das Escrituras, na prática do serviço humilde, que o amor cresce e floresce. Além disso, 1 Coríntios 13 nos convida à vigilância espiritual. O amor verdadeiro não é ingênuo, nem permissivo, mas firme e sábio.
Ele confronta o pecado com verdade e graça. Ele corrige com mansidão. Ele busca a justiça, sem jamais abandonar a misericórdia. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esta é uma chave essencial. O amor não é neutro. Ele toma posição ao lado do bem, do justo, do santo. Ele não se acomoda ao erro, mas propõe uma restauração amorosa e verdadeira. É esse equilíbrio entre verdade e graça que forma a base do amor cristão maduro. Em contextos comunitários, como igrejas, famílias ou ambientes de trabalho cristão, esse amor se torna ainda mais necessário. Somos todos frágeis, pecadores, carentes de misericórdia. A convivência revela nossas limitações, mas também se torna o campo onde o amor pode ser cultivado de forma concreta. Perdoar, acolher, escutar, renunciar a direitos, considerar o outro superior a si mesmo, tudo isso são expressões práticas do amor bíblico. E é nesse solo que o reino de Deus se manifesta com maior clareza. Não por estruturas, liturgias ou retóricas, mas por atitudes moldadas pelo amor de Cristo. Por fim, é importante destacar que esse amor não é uma meta inalcançável, mas um caminho possível para todos os que se submetem à vontade de Deus. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que podemos viver segundo esse padrão. O amor que Paulo descreve não é utópico, é divino. E como filhos de Deus, fomos chamados a viver em conformidade com Ele. Quando permitimos que esse amor nos transforme, ele transborda para os outros, e então nos tornamos instrumentos vivos da graça de Deus neste mundo. 1 Coríntios 13 não é apenas um texto bonito ou uma leitura para momentos solenes. É um chamado urgente à vida cristã autêntica. É uma bússola espiritual para tempos de confusão. É um convite bíblico à maturidade. Que cada leitor, ao meditar nestas palavras, sinta-se profundamente movido a buscar esse amor, a cultivá-lo com temor e alegria e a vivê-lo com integridade. Pois ao fim de tudo, o que restará será o amor. E somente aqueles que amam verdadeiramente terão vivido conforme o coração de Deus.